se minha esposa passou uma única noite no chão desta casa? Mãe, hoje a senhora perde o direito de me chamar de filho. Helena Andrade está grávida e vive na mansão da família do marido, cercada por luxo, silêncio e medo. Para todos. Lúcia Andrade é uma mãe elegante, respeitada e devota. Mas atrás das portas fechadas, ela transforma a vida da nora em uma humilhação diária. Rafael, o marido de Helena, anuncia uma viagem de negócios para Curitiba, deixando a esposa sob os cuidados da mãe. O que ninguém sabe é que essa viagem nunca existiu. E naquela noite, Rafael voltará para descobrir até onde a própria mãe foi capaz de ir, se minha esposa passou uma única noite no chão desta casa. Mãe, hoje a senhora perde o direito de me chamar de filho. A voz de Rafael Andrade atravessou o quarto inacabado do bebê como uma lâmina fria, fazendo Lúcia virar o rosto devagar, ainda segurando a manta fina que havia arrancado das mãos de Helena minutos antes, no chão de madeira clara, ao lado de um berço ainda coberto por plástico. Helena estava sentada com uma mão sobre a barriga de 6 meses, o rosto pálido, os olhos inchados de quem havia chorado sem emitir som. Lúcia tentou recuperar a postura. Ergueu o queixo e murmurou Rafael. Você não devia estar em Curitiba. Ele deu um passo para dentro, molhado apenas pela garoa que pegara ao atravessar o jardim dos fundos. E respondeu, eu devia estar onde minha esposa precisava de mim. Helena tentou se levantar depressa, envergonhada. Mas ele apontou para ela com delicadeza e disse, não se mexa. Por favor. Lúcia respirou fundo, irritada, e disparou. Você está entendendo? Tudo errado. Rafael olhou para o chão, para o travesseiro velho, para o copo de água longe demais do alcance de Helena. E sua voz quase quebrou. Então, me explique por que a mãe do meu filho está dormindo como uma intrusa dentro da minha casa. A mansão dos Andrade, nos jardins, costumava parecer invencível vista da rua. Muros altos, portões negros, câmeras discretas, colunas claras e janelas tão grandes que refletiam a cidade como se São Paulo existisse apenas para servir aquela família. Durante anos, Rafael havia acreditado que aquela casa era sinônimo de proteção. Fora ali que Lúcia o criara depois da morte do pai, repetindo que o mundo lá fora era cruel e que apenas a família permanecia. Naquela noite, porém, cada corredor parecia acusá-lo. Poucas horas antes, ele havia saído pela porta principal com um terno cinza, uma mala pequena e um beijo rápido na testa de Helena. Volto depois de amanhã, dissera diante da mãe e dos empregados. Helena sorriu com esforço, como se o corpo dela aceitasse despedidas melhor que o coração. Lúcia ajeitou a gola do filho e falou com doçura calculada. Viaje tranquilo. Meu amor, eu cuido dela. Rafael sustentou o olhar da mãe por um segundo a mais do que o normal. Cuide bem. Respondeu. Ninguém percebeu que a mala estava quase vazia. Ninguém. Exceto Bruna, a ajudante mais jovem da casa, que desviou os olhos quando Rafael passou pelo hall. A desconfiança de Rafael não nascera naquela noite. Ela crescera como uma rachadura fina em vidro caro, quase invisível, mas impossível de ignorar depois de vista. Primeiro foi a consulta de Helena, cancelada sem que ela soubesse explicar direito. Depois, as vitaminas pré-natais desapareceram do armário do banheiro e voltaram em uma gaveta da cozinha, como se alguém quisesse controlar até o que entrava no corpo dela. Em seguida vieram os silêncios. Helena, que antes lhe contava pequenas coisas do dia, começou a responder com frases curtas, sempre olhando para a porta antes de falar. Quando Rafael chegava tarde da Faria Lima, ela estava deitada, mas não dormindo. Quando ele perguntava se havia acontecido algo, ela tocava a barriga e dizia, só cansaço.
Aquela palavra se tornou uma parede. Cansaço para a tristeza. Cansaço para o medo. Cansaço para as marcas invisíveis que ele não soube ler cedo o bastante. Por isso, a viagem de negócios foi montada como uma cena cuidadosamente iluminada. O motorista levou o carro até Congonhas. Mas Rafael desceu antes. Entrou em outro veículo e voltou para um apartamento discreto que mantinha perto da Avenida Paulista para reuniões reservadas. Na mansão, assim que o portão se fechou atrás do carro de Rafael, Lúcia mudou de rosto. A suavidade materna desapareceu de seus olhos como maquiagem removida com pressa. Helena estava na sala íntima, tentando organizar pequenas roupas de bebê em uma cesta de vime. Quando a sogra parou diante dela e disse: "Agora podemos parar com essa encenação." Helena apertou uma blusinha branca entre os dedos. "Dona Lúcia, eu só queria terminar isso antes de jantar." A mulher riu baixo, sem alegria. "Você queria muita coisa desde que entrou nesta casa. Queria o sobrenome. Queria o quarto principal. Queria meu filho ajoelhado aos seus pés." Helena sentiu o bebê se mexer e respirou devagar. "Eu nunca quis tomar nada da senhora." Lúcia se aproximou até sua sombra cair sobre a barriga da nora. "Mentira. Mulheres como você não tomam de uma vez. Elas choram, engravidam e esperam que todos entreguem." O rosto de Helena queimou. Mas ela não respondeu. Aprendera que qualquer defesa virava prova de culpa. Na mesa de jantar, Lúcia mandou servir apenas sopa para ela, dizendo diante dos empregados: "Grávida precisa de disciplina, não de capricho." Helena comeu em silêncio, enquanto Bruna, de pé perto da copa, segurava a bandeja com as mãos trêmulas. Quando a noite avançou, Lúcia subiu as escadas atrás de Helena como uma carcereira elegante. O quarto principal estava iluminado, a cama arrumada, o travesseiro de Rafael ainda marcado pelo perfume discreto dele. Helena entrou devagar, desejando apenas deitar. Mas a sogra ficou na porta e disse: "Você não vai dormir aqui." Helena virou-se, confusa. "Este é o meu quarto." Lúcia sorriu. E o sorriso dela tinha a paciência cruel de quem esperara muito por aquele instante. "Este é o quarto do meu filho. Enquanto ele estiver fora, você não precisa fingir que pertence a ele." Helena levou a mão à barriga. "Eu estou cansada." O médico pediu repouso. Lúcia deu um passo à frente. "O médico não manda nesta casa." Helena tentou pegar o celular sobre a cômoda, mas Lúcia foi mais rápida e o colocou dentro do bolso do hobby. "Vai ligar para ele e chorar. Vai dizer que estou maltratando você porque pedi um pouco de respeito." Helena sussurrou: "Por favor, não faça isso." A resposta veio baixa, venenosa. "Por favor, aprenda seu lugar antes que essa criança nasça, achando que você manda nos Andrade." Rafael assistia à cena através da tela pequena do celular, conectado à câmera do corredor que ele próprio mandara revisar uma semana antes, dizendo à equipe de segurança que havia pontos cegos demais na casa. O áudio era ruim, cortado por interferências. Mas ele viu o gesto. Viu a mão de Lúcia tomando o telefone de Helena. Viu a esposa recuar como alguém que já sabia o caminho da derrota. Seu primeiro impulso foi correr para dentro, quebrar a porta, arrancar Helena dali. Mas havia algo nele paralisado por uma dor mais antiga, a imagem da mãe que o segurou criança quando o pai morreu. A mulher que chorou em formaturas, que sacrificou a juventude para manter o império Andrade de pé. Aquela mãe e a mulher na tela não cabiam no mesmo corpo. Ainda assim, cabiam. Essa foi a parte que o destruiu. Rafael desligou o celular. Saiu do carro estacionado a 2 ruas e atravessou a entrada lateral da propriedade usando a chave antiga do jardim. Uma chave que Lúcia esquecera que ele ainda possuía. O caminho até o quarto do bebê pareceu interminável. A cada passo, ele escutava mais claramente a própria culpa respirando atrás dele. Lúcia conduziu Helena até o quarto inacabado,
como se estivesse cumprindo uma punição doméstica. Não uma crueldade. As paredes tinham pintura clara, mas faltavam cortinas. O berço ainda não fora montado por completo. Caixas com brinquedos caros. Presentes de parentes que mal conheciam Helena. Estavam empilhadas ao lado da janela. No centro do cômodo, uma manta fina, fora jogada no chão. Helena olhou para aquilo e a humilhação lhe subiu à garganta. Eu não posso dormir aí, disse, agora com a voz tremendo. Lúcia cruzou os braços. Pode sim. Muitas mulheres criaram filhos em condições piores. Você devia ser grata. Helena fechou os olhos por um instante. Eu sou esposa do Rafael. A sogra se inclinou. E seu perfume caro pareceu sufocar o ar. Você é a mulher que ele escolheu num momento de fraqueza. Esposa é outra coisa. Esposa sustenta um nome. Você só carrega uma barriga. A frase atingiu Helena com uma violência silenciosa. Ela quis gritar. Quis dizer que amava Rafael antes de qualquer sobrenome. Quis confessar que tinha medo de que o filho nascesse em uma casa onde carinho dependia de obediência. Mas tudo que saiu foi um quase sussurro. Meu bebê está ouvindo. Foi então que a maçaneta girou. Nem Lúcia, nem Helena haviam escutado os passos finais no corredor. Rafael entrou sem levantar a voz. Mas a presença dele fez o quarto parecer menor. Por um segundo, Lúcia não entendeu. O rosto dela se abriu em choque. Depois endureceu em indignação. Você armou isso contra mim. Rafael não olhou para a mãe. Olhou para Helena. Para os dedos dela pressionando o tecido do vestido simples. Para o esforço de manter a dignidade sentada no chão. Helena, disse ele, com uma ternura tão ferida que ela desviou o olhar. Quantas vezes ela balançou a cabeça. Como se a pergunta fosse grande demais. Lúcia avançou um passo. Não fale com ela como se eu não estivesse aqui. Essa moça está manipulando você desde o começo. Rafael finalmente virou o rosto. Não chame minha esposa de essa moça. A mãe soltou uma risada curta. Desesperada. Sua esposa. Eu dei minha vida para você. Rafael, eu protegi você de oportunistas. Eu protegi esta família. Ele respirou fundo. E o menino obediente que ainda vivia dentro dele pareceu morrer naquele intervalo. A senhora não protegeu minha família. A senhora atacou minha família quando eu não estava olhando. Helena tentou se apoiar na parede para levantar. Mas uma tontura a fez fechar os olhos. Rafael se moveu imediatamente, ajoelhando-se diante dela, sem se importar com o terno caro tocando o chão. Devagar. Eu estou aqui. A frase, que deveria consolar, lá, doeu de outro jeito. Porque por meses ele não estivera. Ela quis acreditar. Mas o corpo lembrava de noites em que esperou passos no corredor e ouviu apenas a voz de Lúcia, dizendo que homens importantes não precisavam saber de pequenas fraquezas domésticas. Rafael tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela. Depois encarou a mãe outra vez. Onde está o celular dela? Lúcia apertou os lábios. Você vai transformar uma questão de disciplina em escândalo. Ele estendeu a mão. O celular. A palavra saiu baixa. Sem espaço para negociação. Lúcia retirou o aparelho do bolso e o jogou sobre uma caixa de brinquedos. Rafael o pegou. Viu 3 chamadas perdidas de uma clínica obstétrica e uma mensagem não lida, dizendo que a remarcação da consulta precisava ser confirmada por um familiar autorizado. Seus olhos escureceram. Quem remarcou a consulta dela, Lúcia desviou o rosto por uma fração mínima. Foi o bastante. O bastante para o chão daquela casa afundar sob os pés dele. Bruna apareceu na porta. Pálida, segurando uma bandeja vazia como desculpa frágil para estar ali. Lúcia girou o rosto para a empregada com fúria. Saia daqui agora. Mas Rafael levantou-se devagar e disse, ninguém sai. A jovem engoliu seco. Helena olhou para ela. E havia naquele olhar uma súplica silenciosa.
não por vingança. Mas por fim, Rafael percebeu. Pela primeira vez, viu que o medo dentro daquela casa tinha testemunhas, viu que sua riqueza havia comprado paredes grossas o bastante para esconder a dor de sua própria esposa. Bruna, ele falou, tentando manter a voz firme. Há quanto tempo isso acontece? Lúcia cortou. Você não vai interrogar funcionária dentro da minha casa. Rafael respondeu sem gritar. Esta casa está no meu nome, desde a morte do meu pai. A senhora apenas esqueceu que eu nunca usei isso contra a senhora. Lúcia ficou imóvel. A frase mudou o ar. Não era uma ameaça vazia de dinheiro, era uma fronteira. Bruna começou a chorar antes de falar. Doutor Rafael. Eu tentei avisar. Dona Helena pediu para eu não dizer nada. Ela tinha medo de o senhor achar que ela queria separar o senhor da sua mãe. A confissão atingiu Rafael mais fundo do que qualquer acusação. Ele se virou para Helena. E o silêncio entre os dois revelou meses inteiros de casamento mal cuidado. Você achou que eu não acreditaria em você? Perguntou ele. Helena, ainda envolta no paletó dele, respondeu com uma honestidade cansada. Eu achei que você acreditaria nela primeiro. Rafael fechou os olhos, como se a frase tivesse entrado por baixo da pele. Lúcia tentou aproveitar a brecha. Está vendo? Ela sempre quis colocar você contra mim. Uma mulher que ama o marido não planta dúvida no coração dele. Helena ergueu o rosto antes que Rafael respondesse. Pela primeira vez naquela noite, sua voz saiu clara. Eu não plantei dúvida nenhuma. Eu engoli todas elas para o seu filho continuar amando a senhora em paz. A frase deixou Lúcia sem resposta por um segundo. Rafael olhou para a esposa com dor e admiração. Percebendo que ela fora mais forte do que ele havia merecido, então pegou o celular. Ligou para o médico de confiança da família e disse que Helena precisava ser avaliada naquela mesma noite. Sem alarde. Sem imprensa. Sem parentes curiosos. Quando desligou, sua decisão já estava tomada. Ele conduziu Helena para fora do quarto com cuidado, enquanto Lúcia o seguia pelo corredor, alternando acusações e lágrimas. Você vai abandonar sua mãe por causa de uma cena montada. Vai permitir que ela destrua tudo o que construímos. Rafael parou no topo da escada, ainda segurando Helena pelo braço. A cena montada foi minha. Mãe. O rosto de Helena se virou para ele. Confuso. Lúcia também congelou. Rafael continuou. Sem olhar para nenhuma das duas de imediato. Não havia viagem de negócios. Eu nunca embarquei para Curitiba. Eu precisava saber se minhas suspeitas eram injustas ou se eu estava sendo covarde a tempo demais. Helena puxou o braço com suavidade, ferida por uma revelação que ainda não compreendia por inteiro. Você suspeitava, Rafael encarou os olhos dela. E a culpa em seu rosto não tentou se esconder. Sim. A resposta abriu uma nova dor dentro dela. Antes que ele pudesse explicar. A campainha do portão interno anunciou a chegada do motorista com o carro preparado. Rafael disse apenas, você não dorme mais uma noite nesta casa. Helena olhou para a escada, para o corredor, para Lúcia imóvel sob a luz dourada, e percebeu que sair dali não era o fim da guerra. Era o começo. No caminho até a garagem, a mansão parecia assistir à própria queda. Quadros antigos dos Andrade acompanhavam a passagem de Helena como juízes silenciosos. Mas ela já não baixava totalmente a cabeça. Bruna caminhava atrás com uma bolsa pequena, onde colocara às pressas documentos, uma troca de roupa e as vitaminas que encontrara escondidas na despensa. Lúcia ficou no hall, sem descer o último degrau, porque talvez ainda esperasse que Rafael voltasse para pedir perdão. Ele não voltou. Antes de entrar no carro, Helena olhou para o marido e perguntou, com a voz baixa, Rafael, eu preciso saber se você fez isso para me proteger ou para provar que estava certo. Ele não respondeu rápido. O velho Rafael teria oferecido uma solução. Uma ordem. Um apartamento. Um médico.
Um advogado. O homem daquela noite apenas respirou como alguém que acabara de perder a parte mais confortável de si mesmo. No começo, talvez eu quisesse provar que não estava ficando louco. Admitiu. Agora, eu só sei que falhei com você. Helena entrou no carro sem dizer que o perdoava. Rafael sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, atrás deles. No alto da mansão, Lúcia observava pela janela. E pela primeira vez seu império doméstico parecia pequeno diante do silêncio de uma mulher que finalmente estava indo embora. O penthouse de Rafael na Faria Lima tinha vista para uma São Paulo que nunca dormia. Mas naquela madrugada, o luxo parecia inútil. As luzes dos prédios se espalhavam pelas janelas enormes como constelações artificiais, enquanto Helena permanecia sentada na beira do sofá, envolta no paletó do marido, com as mãos cruzadas sobre a barriga. O médico havia acabado de sair depois de examinar lá, recomendando repouso, alimentação adequada e, acima de tudo, tranquilidade. A palavra tranquilidade soou quase cruel. Rafael caminhava pela sala sem conseguir parar, o celular na mão, o rosto fechado, como se cada segundo de silêncio fosse uma prova nova contra ele. Eu vou chamar meu advogado agora, disse, a voz baixa e dura. Helena ergueu os olhos, cansados, e respondeu, não transforme meu filho em manchete de família. Ele parou. Ela trancou você fora do nosso quarto. Helena respirou fundo. E você montou uma armadilha comigo lá dentro. A frase não veio gritada, mas atingiu Rafael com mais força do que qualquer acusação. E ele abriu a boca. Fechou. E pela primeira vez naquela noite, pareceu não saber comandar nada. Rafael sempre fora eficiente em crises empresariais. Uma fábrica ameaçava parar. Ele reunia diretores. Um contrato corria risco. Ele cortava perdas. Um sócio mentia. Ele cruzava números até a mentira aparecer. Mas Helena não era uma crise corporativa. Ela não precisava de um plano impecável antes do amanhecer. Precisava de alguém que soubesse escutá-la, sem transformar a dor dela em uma operação de guerra. Quando ele se aproximou com um copo de água, ela aceitou, mas seus dedos evitaram os dele. O gesto pequeno doeu. Helena. Eu suspeitava, mas não sabia que chegava a esse ponto. Ele disse, tentando manter a voz firme. Ela olhou para a água antes de beber. Esse é o problema. Rafael, você precisava ver para acreditar. Eu precisava viver. Ele sentou-se na poltrona em frente, mantendo distância, como se finalmente entendesse que abraço também podia ser invasão quando chegava tarde demais. Por que você não me contou? Perguntou. E se arrependeu no instante seguinte. Porque a pergunta carregava uma injustiça disfarçada de desespero. Helena respondeu sem raiva. Porque sua mãe sempre chegava antes de mim. Amanhã entrou pela cidade sem pedir licença, tingindo de cinza claro as paredes do penthouse. Bruna havia dormido em um quarto de serviço, mas levantou cedo e preparou uma bandeja simples para Helena, insistindo que ela comesse um pouco de pão, frutas e queijo branco. A jovem parecia encolhida dentro do próprio uniforme, assustada com a possibilidade de ter traído a patroa e, ao mesmo tempo, aliviada por não precisar mais fingir cegueira. Helena agradeceu com um olhar. Rafael observou as duas e percebeu uma intimidade construída no medo, não na confiança. Bruna sabia como Helena gostava do chá. Bruna sabia onde ficavam as vitaminas escondidas. Bruna sabia que a porta do quarto do bebê rangia quando Lúcia entrava à noite. Ele, o marido, não sabia. Essa constatação o humilhou por dentro. Bruna, você pode me contar tudo o que viu, disse ele. A moça olhou para Helena primeiro, pedindo permissão. Helena apertou a xícara com força,
Conte apenas o que for necessário. Rafael entendeu a nuance. Mesmo ferida, ela ainda tentava impedir que a casa desabasse por completo sobre todos. Bruna falou aos poucos, como quem retira espinhos um por um. Contou que Dona Lúcia mandava Helena comer sozinha quando Rafael chegava tarde, dizendo que mulheres grávidas não deviam atrapalhar conversas de negócios. Contou que algumas roupas de Helena foram retiradas do armário principal e guardadas em malas no depósito, sob a desculpa de liberar espaço para peças mais adequadas ao nome Andrade. Contou que, em 2 noites, Helena fora orientada a dormir no quarto do bebê porque Lúcia dizia que a presença dela no quarto do casal deixava Rafael distraído e fraco. Quando Bruna mencionou a palavra fraco, Rafael baixou os olhos. Ele conhecia aquele vocabulário. A mãe usava a mesma palavra desde que ele era adolescente. Fraco era o homem que demonstrava saudade. Fraco era o filho que discordava da mãe diante de estranhos. Fraco era o Andrade que permitia que alguém de fora tocasse no centro da família. Lúcia não havia inventado um método novo para ferir Helena. Ela apenas transferira para a nora a disciplina emocional com que educara o próprio filho. Essa descoberta não absolveu Rafael. Pior, tornou tudo mais íntimo. Enquanto isso, na mansão dos Jardins, Lúcia não chorava. Ela escolhia as lágrimas que usaria mais tarde. Diante do espelho do quarto, vestida com um conjunto de seda azul marinho, ligou para a cunhada. Depois, para um primo influente da família. Depois, para uma amiga antiga ligada a círculos sociais discretos de São Paulo. A cada ligação, a voz mudava apenas o suficiente para parecer quebrada. Helena está muito sensível por causa da gravidez, disse-a. Com pausas calculadas, Rafael chegou no meio de uma cena que ela provocou. Estou preocupada com meu filho. Ele sempre foi tão equilibrado, mas agora age como se eu fosse inimiga. Quando alguém perguntava se havia acontecido algo grave, Lúcia suspirava. Grave é uma mulher usar uma criança que ainda nem nasceu para separar mãe e filho. Ela não precisava acusar Helena diretamente. Bastava plantar a ideia de instabilidade, de exagero, de manipulação. A elite familiar dos Andrade sabia ouvir veneno quando vinha servido em porcelana. E Lúcia sabia que, em famílias poderosas, a reputação muitas vezes chegava antes da verdade. No Penthouse. A primeira ligação chegou pouco depois das 9. Era Teresa, irmã do pai de Rafael. Uma mulher que sempre tratara Helena com cordialidade distante. Rafael atendeu no viva-voz por impulso. E Helena ouviu a frase como se recebesse outra bofetada invisível. Meu sobrinho, sua mãe está arrasada. Não acha que Helena pode estar confundindo as coisas? Gravidez mexe muito com a cabeça de uma mulher. Rafael ficou imóvel. Helena fechou os olhos. Bruna, da cozinha, parou de lavar uma xícara. Tia Teresa. Rafael respondeu, com uma calma perigosa. Não repita isso. A mulher tentou rir. Não estou acusando ninguém. Querido, só digo que sua mãe viveu por você. Essa moça chegou há pouco tempo. Rafael olhou para Helena quando respondeu, essa moça é minha esposa. E o filho que ela carrega também é minha família. Se a senhora quiser conversar sobre fatos, conversamos. Se quiser espalhar suspeitas sobre a sanidade dela, esta será nossa última ligação por muito tempo. Do outro lado, o silêncio denunciou o choque. Helena abriu os olhos devagar, como se não esperasse que ele dissesse aquilo tão claramente. Mesmo assim, uma defesa pública não apagava meses de abandono privado. Depois que Rafael desligou, Helena deixou a xícara sobre a mesa com cuidado e disse, obrigada. A palavra veio educada demais, distante demais. Rafael preferia que ela gritasse, porque a educação dela parecia uma porta fechada. Não me agradeça por fazer o mínimo. Ele respondeu. Ela esboçou um sorriso triste. Você ainda fala como se soubesse o que é o mínimo. Ele aceitou o golpe.
Então me diga. Helena ficou em silêncio por algum tempo, observando os carros minúsculos lá embaixo. O mínimo teria sido perguntar de novo quando eu dizia que estava cansada. Teria sido notar que eu parei de jantar com você. Teria sido entrar no quarto do bebê e perguntar por que havia um travesseiro atrás da caixa de fraldas. Rafael fechou as mãos, mas não se defendeu. Ela continuou. Mais baixa. Eu também errei. Eu achei que aguentar era proteger meu casamento. Na verdade, eu estava ensinando seu filho a nascer em silêncio. Essa frase o atingiu de um modo diferente. Não era apenas dor de marido. Era medo de pai. Rafael decidiu não ligar para o advogado naquele momento, mas ligou para a clínica obstétrica e pediu os registros de alterações de consultas de Helena. Não usou ameaça. Não ergueu o tom. Apenas solicitou que tudo fosse enviado formalmente, porque a paciente queria revisar sua própria agenda médica. Helena percebeu a escolha da palavra paciente, não esposa do Rafael Andrade. Pela primeira vez naquele dia, ele não tomou a história dela como extensão do próprio nome. Depois, ele colocou o celular sobre a mesa e disse: "Eu quero que você decida o que fazer com isso." Helena o encarou, desconfiada. Agora ele assentiu. "Agora, eu posso pedir medidas legais. Posso afastar minha mãe da administração da casa. Posso convocar a família. Posso fazer tudo isso. Mas não quero transformar sua dor em uma demonstração do meu poder." Ela passou a mão pela barriga, sentindo o bebê se mover, talvez inquieto com a tensão. "Eu não quero voltar para aquela casa", disse. "Enfim", Rafael respondeu, sem hesitar, "você não volta." Helena o corrigiu com doçura ferida. "Não, Rafael, eu não quero que você me leve para outro lugar como quem muda um objeto de cômodo. Eu quero escolher onde vou ficar." A escolha dela abriu um espaço novo entre os dois. Não era reconciliação, mas era verdade. Rafael propôs que Helena permanecesse no penthouse pelo tempo que quisesse, com uma enfermeira indicada pela médica apenas se ela aceitasse, e com Bruna por perto somente se a própria Bruna também desejasse. Helena concordou com parte disso. Recusou outra. "Não quero uma casa cheia de gente me vigiando", disse. "Já vivi isso." Ele assentiu, anotando mentalmente, sem transformar em ordem. Bruna, quando chamada, chorou ao ouvir que não precisava voltar à mansão se tivesse medo. Rafael garantiu que o emprego dela não seria usado como arma por Lúcia. Mas a jovem revelou algo que mudou o peso da sala. Dona Lúcia tem uma chave do quarto antigo de costura. No segundo andar. Ela guarda coisas lá. Eu vi uma carta da Dona Helena na mesa. Uma vez. Tinha o nome do senhor no envelope. Helena ergueu a cabeça. Surpresa. Carta. Rafael olhou para ela. "Você me escreveu." A cor sumiu do rosto de Helena. Mais de uma vez. Eu deixava no seu escritório quando não conseguia falar. Rafael sentiu uma vergonha funda. Ele nunca recebera carta alguma. Naquela tarde, Lúcia apareceu no hall do prédio sem avisar. O porteiro, treinado para reconhecer sobrenomes importantes, quase a deixou subir. Mas Rafael havia dado instruções claras. Ainda assim, ela conseguiu enviar uma mensagem de voz pelo telefone de um conhecido da administração. Rafael ouviu com Helena ao lado. A voz da mãe vinha trêmula. Perfeitamente trêmula. "Meu filho, eu estou na portaria como uma estranha, enquanto aquela mulher ocupa seu apartamento. Pense no que está fazendo. Seu pai teria vergonha de ver você expulsando a própria mãe por causa de uma esposa ingrata." Helena se levantou devagar, incomodada com a palavra "ocupa." Rafael ia apagar a mensagem, mas ela tocou seu braço. "Não. Guarda." Ele olhou para ela. Helena respirou fundo. "Eu passei tempo demais fingindo que palavras não deixavam marca. Guarde tudo. Não para destruir sua mãe,
mas para ela não fingir depois que nunca disse. Havia firmeza ali, pequena, mas real. Rafael sentiu algo parecido com esperança e medo ao mesmo tempo. Porque a mulher diante dele não pedia vingança, pedia memória. Ao anoitecer, Helena pediu para ficar sozinha por alguns minutos no quarto de hóspedes. Rafael aceitou. Embora cada instinto dele quisesse ficar perto, ela fechou a porta. Sentou-se na cama limpa e chorou sem cobrir o rosto. Não chorou apenas pela noite no chão. Chorou pelas vezes em que se convenceu de que uma boa esposa suportava. Chorou pela menina que cresceu, acreditando que entrar em uma família rica exigia pedir desculpas por existir. Chorou porque Rafael havia voltado. Sim, mas voltara com um plano, não com uma pergunta. Do outro lado da porta, ele escutou apenas um soluço abafado e não entrou. Esse foi o primeiro gesto correto da noite. Na sala, Rafael abriu uma pasta digital e organizou os sinais que havia ignorado mensagens estranhas. Alterações de agenda, horários de câmeras, recibos de remédios comprados 2 vezes. Cada item parecia dizer a mesma coisa. Ele suspeitou antes de proteger. Quando Helena voltou, os olhos vermelhos. Ele fechou o computador. Não vou fazer nada sem você, disse. Ela respondeu. Então amanhã nós vamos à mansão juntos. Não para eu ser salva, para eu buscar o que é meu. Rafael levantou-se devagar, surpreso com a decisão. Você tem certeza? Helena tocou a barriga e olhou para a cidade. Não, mas eu cansei de deixar minhas coisas trancadas em quartos onde sua mãe decide quem eu sou. Ele quis dizer que iria na frente, que mandaria alguém pegar tudo, que ela não precisava se expor. Mas engoliu essas respostas antigas. Eu vou com você, disse apenas. Helena assentiu. E pela primeira vez desde a madrugada, não desviou completamente o olhar. Não havia perdão ali. Havia uma possibilidade mais difícil construção. Na mansão dos jardins, Lúcia preparava outra versão da história para o jantar de família que pretendia convocar no dia seguinte. No penthouse, Helena escolhia uma roupa confortável, separava os exames médicos e guardava no bolso a mensagem de voz da sogra. Entre aquelas 2 mulheres, Rafael finalmente compreendia que o conflito não seria resolvido com uma ordem. Sua mãe lutaria para manter o controle. Sua esposa lutaria para recuperar a própria voz. Ele, pela primeira vez, teria que aprender a amar sem comandar a batalha. Na manhã seguinte, Helena escolheu um vestido simples de algodão claro, largo o bastante para não apertar a barriga, mas digno o bastante para que ninguém naquela mansão a confundisse com uma mulher pedindo permissão para existir. Rafael a observou da porta do quarto, sem invadir o espaço, enquanto ela prendia o cabelo diante do espelho. Havia uma firmeza nova nos gestos dela, embora as mãos ainda tremessem quando tocavam a pequena pasta com exames, documentos e a mensagem de voz de Lúcia salva no celular. Nós podemos esperar mais um dia, ele disse, não como ordem, mas como oferta. Helena encontrou os olhos dele pelo reflexo. Ontem eu dormi fora daquela casa, porque você decidiu. Hoje eu volto porque eu decidi. Rafael abaixou a cabeça, aceitando a diferença. Bruna, que esperava na sala com uma bolsa discreta, pediu desculpas pela 100ª vez. Mas Helena apenas tocou seu braço e respondeu, você não me deve culpa. Só a verdade. Quando o carro deixou o prédio e entrou no fluxo pesado da cidade, Rafael sentiu que cada semáforo até os jardins o conduzia não para uma casa, mas para um julgamento. A mansão Andrade parecia ainda mais impecável à luz do dia. Como se a noite anterior tivesse sido um pesadelo sem autorização para manchar o mármore, jardineiros aparavam folhas. A fonte corria no pátio interno. E uma empregada que Helena não conhecia abriu a porta com um sorriso rígido demais. Lúcia estava no salão principal, vestida de bege,
usando pérolas e uma expressão de cansaço nobre. Ela não estava sozinha. Teresa, 2 primos de Rafael e um tio distante chamado Otávio ocupavam os sofás. Todos com xícaras de café quase intocadas e olhares preparados para duvidar. Helena entendeu no mesmo instante: aquilo não era uma conversa. Era um tribunal doméstico. Lúcia levantou-se devagar e abriu os braços. Não para abraçar, mas para encenar dor. Graças a Deus vocês vieram. Eu só quero que esta família pare de sangrar. Rafael respondeu antes que Helena pudesse respirar. Família não sangra por causa de quem denuncia a ferida. Sangra por causa de quem corta. Teresa franziu o rosto. Rafael, cuidado com o tom. Sua mãe passou a noite em claro. Helena segurou a pasta com mais força. Ela também passara muitas noites em claro. A diferença era que ninguém chamara parentes para testemunhar seu cansaço. Lúcia caminhou até Helena com passos lentos, mantendo a voz macia. Minha querida, eu sei que a gravidez deixa tudo mais intenso. Se você se sentiu ofendida, podemos conversar sem transformar pequenos atritos em tragédia. Helena quase riu, mas a risada morreu antes de nascer. Pequenos atritos. Era assim que uma noite no chão virava desentendimento. Era assim que humilhação virava sensibilidade. Rafael deu um passo à frente. Mas Helena tocou levemente a mão dele, impedindo-o. Não queria que a primeira frase dela naquela sala saísse pela boca do marido. Dona Lúcia, eu não vim pedir desculpas por ter sido ferida, disse, com a voz baixa, porém clara. Otávio ajeitou os óculos. Ninguém está dizendo isso. Helena, só precisamos entender se houve exagero. Ela olhou para ele. Quando uma mulher grávida diz que foi tirada do próprio quarto e mandada dormir no chão, a primeira pergunta não deveria ser se ela exagerou. O silêncio que se seguiu foi denso. Lúcia apertou as pérolas no pescoço. E Rafael percebeu que a mãe já não parecia apenas ofendida. Parecia calculando o próximo golpe. O golpe veio em forma de passado. Lúcia voltou ao sofá. Sentou-se com cuidado e deixou os olhos marejarem no momento exato. Vocês não sabem o que foi criar Rafael sozinha. O pai dele morreu. A empresa quase foi tomada por homens que sorriam para mim durante o enterro e planejavam me destruir no dia seguinte. Eu fiz do meu filho um homem forte. Se fui rígida com Helena, foi porque esta casa tem regras. Uma família como a nossa não sobrevive se cada pessoa agir apenas pelo sentimento. As palavras tocaram Rafael em um lugar antigo. Ele se viu menino, segurando a mão da mãe em corredores de hospital, ouvindo que chorar demais deixaria os inimigos satisfeitos. Por um segundo, a culpa de filho tentou engolir a raiva de marido. Lúcia percebeu a hesitação mínima e avançou. Eu só quis impedir que ele fosse usado. Rafael é generoso. Helena sabe disso. Helena sentiu o golpe, mas não recuou. A senhora não me ensinou regras. A senhora me ensinou medo. Teresa inspirou com indignação. Isso é grave. Helena respondeu. Sim, foi grave quando aconteceu também. Bruna apareceu na entrada do salão acompanhada pelo motorista. Ambos chamados por Rafael naquela manhã. A jovem segurava um envelope pardo contra o peito, como se carregasse algo perigoso. Lúcia levantou-se de repente. Funcionários não participam de assuntos íntimos da família. Rafael virou-se para ela. Quando funcionários são usados para esconder sofrimento dentro de casa, eles já foram colocados no assunto. Bruna tremia tanto que o envelope fazia um ruído leve entre seus dedos. Eu anotei algumas datas, disse ela, olhando para Helena antes de encarar os demais. Não para prejudicar ninguém. Eu só tive medo de um dia Dona Helena precisar provar que não estava inventando. Lúcia soltou uma risada seca. Você anotou. Desde quando empregada faz dossiê de patroa, a palavra empregada saiu como chicote. Helena deu um passo adiante. Desde que a patroa usa o silêncio das pessoas como parede. Bruna abriu o envelope
e entregou a Rafael folhas simples, com datas, horários e frases curtas. 2 noites no quarto do bebê. 3 refeições servidas separadas. Uma consulta remarcada por telefone. Uma caixa de cartas retirada do escritório. A menção à consulta fez o rosto de Rafael endurecer. Ele retirou do bolso um documento recebido da clínica naquela manhã e o colocou sobre a mesa de centro. A consulta do dia 8 foi remarcada por uma pessoa que se identificou como familiar autorizada. A gravação administrativa ainda será revisada, mas o horário coincide com uma ligação feita desta casa. Lúcia cruzou os braços. Você está me acusando com base em burocracia de clínica. Rafael sustentou o olhar dela. Estou perguntando por que minha esposa não soube que a consulta dela foi alterada. Helena olhou para o papel e sentiu uma náusea fria. Aquela consulta havia sido importante. Ela se lembrava de esperar a confirmação, de perguntar a Lúcia se o motorista a levaria, de ouvir que a clínica tinha ligado dizendo que o médico precisara remarcar. Naquela tarde, ela chorou escondida no banheiro, culpando-se por estar aliviada de não sair de casa e enfrentar olhares. Agora descobria que até seu medo havia sido administrado por outra pessoa. A senhora cancelou meu médico? Perguntou. E a voz dela saiu quase infantil, ferida demais para parecer acusação. Lúcia desviou o rosto. Só por um segundo. Mas todos viram. Teresa tentou salvar a irmã de criação da família Andrade com uma frase apressada. Talvez tenha havido confusão. Muitas casas têm secretárias, assistentes, gente demais atendendo o telefone. Mas o motorista, homem quieto que trabalhava com Rafael havia mais de uma década, deu um passo à frente. Doutor, naquela tarde, Dona Lúcia pediu que eu não deixasse o carro disponível para Dona Helena. Disse que a senhora não sairia. O salão perdeu o ar. Lúcia virou-se para ele com uma frieza que fez Bruna encolher os ombros. Cuidado com o que está dizendo, Carlos. Ele baixou os olhos, mas não recuou. Estou dizendo apenas o que aconteceu. Rafael respirou fundo, lutando contra a vontade de gritar. Helena viu a veia no pescoço dele saltar. Viu os dedos se fecharem. E por um instante, temeu que a raiva dele ocupasse de novo o centro de sua dor. Então, ele fez algo diferente. Em vez de explodir, virou-se para ela e perguntou diante de todos: Helena, você quer continuar? A pergunta a desarmou. Era sempre. Era dela. E por isso mesmo, quase a fez chorar. Helena quis dizer que não. Quiser respirar. Deitar em uma cama sem vozes elegantes, desmontando sua realidade. Mas então olhou para Lúcia e percebeu que a sogra esperava exatamente isso, que ela cansasse, que parecesse frágil, que abandonasse a sala para que outros contassem a história por ela. Helena abriu a pasta e tirou o celular. Quero. Ela apertou o áudio da mensagem enviada na portaria do prédio. E a voz de Lúcia encheu o salão com uma doçura venenosa. Meu filho, eu estou na portaria como uma estranha, enquanto aquela mulher ocupa seu apartamento. Pense no que está fazendo. Seu pai teria vergonha de ver você expulsando a própria mãe por causa de uma esposa ingrata. Ninguém se moveu. A palavra ingrata ficou suspensa no ar, como uma prova que não precisava de explicação. Helena desligou o áudio e encarou Lúcia. A senhora me chamava assim quando Rafael não estava. Ingrata. Oportunista. Barriga útil. Eu não gravei tudo. Eu não queria viver juntando armas contra a mãe do meu marido. Mas hoje eu entendo que memória também protege. Rafael sentiu a frase atravessar sua culpa. Memória também protege. Ele gostaria de ter aprendido isso antes. Lúcia deixou a máscara cair apenas o suficiente para revelar o desespero por baixo da elegância. E o que você quer? Helena. Tirar minha casa, tirar meu filho, fazer todo mundo se curvar, porque você está carregando um Andrade. Helena ficou pálida, mas não abaixou a cabeça. Eu quero minhas cartas.
A resposta surpreendeu todos. Rafael franziu o cenro. Cartas? Helena assentiu. Eu escrevi para meu marido quando achei que minha voz atrapalhava a paz desta casa. Escrevi porque não conseguia falar sem ser interrompida. Vigiada ou ridicularizada. Algumas desapareceram do escritório dele. Bruna disse que viu uma no quarto antigo de costura. A sala voltou seus olhos para Lúcia. Ela se recompôs depressa. Não sei do que ela está falando. Bruna, chorando em silêncio, sussurrou. A senhora guarda a chave no gaveteiro do corredor. Lúcia virou-se para a jovem com ódio puro. Mas Rafael já estava caminhando para a saída do salão. Helena o chamou. Não, ele parou. Ela respirou fundo e se aproximou. Eu vou pedir. Rafael entendeu. Não era sobre uma chave. Era sobre uma vida devolvida. O corredor do segundo andar parecia mais estreito do que Helena lembrava. Quadros de família. Vasos antigos e tapetes caros formavam uma espécie de procissão silenciosa até a porta do quarto de costura. Fechada havia anos, desde que Lúcia transformara o espaço em depósito particular. A família subiu atrás, movida por curiosidade, culpa ou medo de perder a versão mais confortável da verdade. Lúcia caminhava por último. Os passos controlados, mas os olhos duros. Diante da porta, Helena virou-se para ela e estendeu a mão. A chave. Por favor. A sogra soltou um sorriso frio. Você está se divertindo. Não está transformando meu filho em guarda-costas e minha casa em palco. Helena sentiu Rafael se mover atrás dela, mas não o deixou falar. Não. Dona Lúcia, eu não me divirto voltando ao lugar onde aprendi a pedir desculpas até para respirar. A frase atingiu Teresa, que desviou os olhos pela primeira vez. Rafael encarou a mãe. Entregue a chave, Lúcia respondeu lentamente. Se essa porta abrir, nada volta a ser como antes. Helena, com uma calma que nem ela sabia possuir, disse, para mim. Já não voltava mesmo. Lúcia colocou a mão no bolso do casaco, mas não retirou a chave. Em vez disso, olhou diretamente para Rafael. Você ainda pode impedir essa humilhação. Ainda pode escolher sua mãe antes que essa mulher faça de você um estranho dentro da própria família. Rafael sentiu a velha corrente puxar seu peito. Mãe, família, dívida, sacrifício. Palavras que o haviam educado, guiado, aprisionado, mas atrás dele havia Helena, grávida, ferida, ainda assim de pé, e havia um filho que um dia perguntaria que tipo de homem seu pai foi quando a verdade bateu à porta. Rafael não tocou em Lúcia, não gritou, não implorou, apenas tirou do bolso o molho de chaves da casa, o mesmo que raramente usava, e procurou uma chave antiga marcada com uma fita azul desbotada. Lúcia empalideceu. Você não tem o direito. Ele encaixou a chave na fechadura. Tenho. E, pela primeira vez, vou usar esse direito para abrir uma porta. Não para manter alguém preso do lado de fora. A fechadura girou com um estalo seco. Helena segurou a barriga. Do outro lado daquela porta, alguma parte de sua verdade estava esperando. A porta do quarto antigo de costura abriu com um gemido baixo, como se a própria madeira protestasse contra anos de segredo. O cheiro de tecido guardado, perfume velho e poeira fina, escapou para o corredor, fazendo Helena prender a respiração. O cômodo não parecia um depósito qualquer. Havia caixas etiquetadas com a caligrafia elegante de Lúcia, capas de roupas penduradas em araras, malas fechadas e uma mesa pequena encostada à janela, onde a luz da manhã caía sobre envelopes amarrados com fita. Rafael entrou primeiro por instinto, mas parou no segundo passo e olhou para Helena. Você quer que eu saia? Ela balançou a cabeça. Embora os olhos brilhassem de medo. Não, mas eu entro primeiro. A resposta feriu e educou Rafael ao mesmo tempo. Ele se afastou.
permitindo que ela cruzasse a porta antes dele. Lúcia, parada no corredor, murmurou: "Isso é invasão." Helena tocou uma das caixas e leu o próprio nome escrito em letras pequenas. "Não. Dona Lúcia, invasão foi a senhora guardar minha vida onde eu não podia alcançar." Dentro da primeira caixa estavam roupas de Helena retiradas do armário principal, dobradas com uma organização humilhante, como se o cuidado com o tecido pudesse apagar a violência do gesto. Havia vestidos simples, blusas de algodão, um par de sandálias baixas e até o robe que Rafael lhe dera quando souberam da gravidez. Helena passou os dedos sobre a peça e lembrou de procurar por ela durante uma manhã inteira. Enquanto Lúcia dizia que talvez ela estivesse ficando esquecida demais, em outra caixa estavam vitaminas, exames antigos, um livro sobre maternidade com páginas marcadas e uma pequena pulseira de tecido que Helena pretendia levar para a maternidade. Bruna chorava em silêncio perto da porta. Teresa, que subira pronta para defender Lúcia, levou a mão à boca. Rafael parecia incapaz de respirar. Cada objeto não era apenas uma prova contra a mãe, era uma pergunta contra ele. Como ele não viu? Como pôde viver no mesmo teto e chamar aquilo de paz? Helena abriu os envelopes sobre a mesa. O primeiro trazia seu nome, logo abaixo, o de Rafael. A letra era dela. Ela não leu a carta em voz alta de imediato. Segurou o papel com as mãos trêmulas. E por alguns segundos, o quarto inteiro pareceu esperar que ela desmaiasse, gritasse ou entregasse tudo ao marido para que ele conduzisse a cena. Mas Helena respirou fundo e começou a ler em silêncio. Rafael viu a expressão dela mudar. Primeiro dor, depois vergonha, depois uma calma tão triste que ele quase preferiu a raiva. Esta foi escrita depois da primeira vez que sua mãe me mandou jantar na copa, disse Helena, sem olhar para ele. Eu tentei explicar que não era a comida, era o lugar. Eu queria saber se você tinha percebido que eu não estava mais à mesa. Rafael fechou os olhos. Ela pegou outra carta. Esta foi depois da consulta cancelada. Eu escrevi que estava com medo de parecer fraca demais para ser mãe. Sua voz falhou. Mas ela continuou. Esta foi depois que ela disse que nosso filho seria criado para não depender de mim. Lúcia entrou no quarto com o rosto rígido. Eu nunca disse isso dessa forma. Helena virou-se para ela. Não. A senhora disse de forma pior. Eu só tentei escrever bonito para doer menos. A máscara de Lúcia rachou. Não caiu por completo, porque mulheres como ela aprendiam a cair de pé. Mas rachou o bastante para que todos vissem o medo sob a arrogância. Eu fiz o que precisava ser feito, declarou, abandonando a doçura. Rafael estava mudando. Chegava tarde. Sim. Mas quando chegava, procurava você. Cancelava compromissos para ir a ultrassom. Falava do bebê como se nada mais importasse. Vocês acham isso bonito porque não sabem o que acontece quando um Andrade baixa a guarda. Rafael encarou a mãe como se ouvisse uma língua estrangeira falada por alguém familiar. Baixar a guarda é amar. Minha esposa Lúcia apontou para Helena. É deixar que ela transforme você em um homem comum. A frase caiu no quarto com um peso antigo. Helena entendeu. Enfim, que não estava sendo punida apenas por ser nora. Estava sendo punida por devolver humanidade a um homem que a própria mãe preferia manter blindado. Rafael deu um passo para trás. Não por fraqueza, mas porque precisava ver a mãe inteira, sem o altar onde a colocara desde criança. Se ser homem comum é não deixar minha esposa grávida no chão, então eu deveria ter sido comum muito antes. Otávio, até então silencioso, tentou intervir com a prudência calculada dos parentes que temem escândalos mais do que injustiças. Talvez seja melhor resolver isso em particular. Há reputações envolvidas. Helena virou-se para ele com uma serenidade inesperada. A minha reputação também estava envolvida quando disseram que eu era instável,
O homem não respondeu. Rafael pegou uma das cartas e a segurou sem abrir, como se temesse não merecer o conteúdo. Mãe, por que esconder cartas? Lúcia soltou uma risada amarga. Porque cartas são armas quando caem nas mãos erradas. Ela teria feito você sentir culpa. Helena respondeu antes dele. Eu queria fazer meu marido me ouvir. Se isso parecia uma arma, talvez seja porque sua casa já era uma guerra. A frase desarmou o quarto. Rafael olhou para a esposa e percebeu que o luto dela não era apenas pelo que sofreu, mas por cada tentativa de diálogo enterrada ali. Ele quis pedir perdão naquele instante, diante de todos. Mas sentiu que pedir perdão também podia ser egoísta se servisse apenas para aliviar sua própria vergonha. Então Rafael abriu a pasta que trouxera consigo desde o penthouse. Não o fizera para teatralizar uma vitória, mas porque sabia que Lúcia tentaria transformar evidências em exageros. A viagem para Curitiba nunca existiu, disse ele. E agora todos se voltaram para ele. Helena ficou imóvel, embora já tivesse ouvido parte da confissão na escada. A frase dita ali, diante da sala aberta e das cartas roubadas, soou mais fria. Rafael continuou. O contrato foi assinado por videoconferência 2 dias antes. A passagem foi comprada e cancelada dentro do prazo. O motorista me levou até Congonhas, mas eu não embarquei. Fiquei perto da Paulista, acompanhando os horários da casa porque eu já desconfiava que havia algo errado. Teresa murmurou. Você armou contra sua própria mãe. Rafael não desviou. Eu armei contra minha própria cegueira. Helena soltou o ar devagar, e a dor nos olhos dela mudou de direção. Você me deixou lá sabendo que alguma coisa poderia acontecer. Ele se virou para ela. Sim. Não houve desculpa rápida. Só a verdade. Horrível e necessária. E esse foi meu erro mais imperdoável. O quarto ficou menor entre os dois. Lúcia percebeu a fissura e tentou entrar por ela como água suja. Está vendo, Helena, para ele. Você também foi parte de uma estratégia. Meu filho sempre foi assim. Ele observa. Calcular. Espera. Você acha que agora ele virou herói porque chegou na hora certa? Rafael fechou a mão, mas Helena levantou o rosto. A fala de Lúcia doeu porque carregava um pedaço de verdade. Não, disse Helena, olhando para o marido. Eu não acho que ele virou herói. Rafael recebeu a frase sem se defender. Helena segurou as cartas contra o peito. Herói teria perguntado antes. Herói teria acreditado quando eu dizia que estava cansada. Herói não transformaria minha última noite naquela casa em teste. A voz dela tremeu, mas não quebrou. Você me salvou do chão, Rafael, mas também me deixou chegar até ele. Teresa desviou os olhos. Otávio fingiu examinar uma caixa. Bruna chorou mais forte. Lúcia sorriu quase imperceptivelmente, certa de ter vencido algo, mas Helena não terminara. A diferença é que hoje ele está ouvindo. A senhora nunca ouviu. A senhora só procurou maneiras de me calar. Rafael aproximou-se devagar, mantendo distância suficiente para que Helena não se sentisse cercada. Eu não vou pedir que você me perdoe agora, disse ele. Nem vou usar minha mãe como desculpa para minha covardia. Eu suspeitei porque vi sinais, mas preferi uma prova perfeita a uma conversa difícil. Isso é controle, não cuidado. Helena olhou para ele, surpresa pela precisão da confissão. Rafael virou-se para os parentes. E todos vocês precisam ouvir isso. Helena não será tratada como uma ameaça à família porque se recusou a continuar sofrendo. Minha mãe não terá mais acesso à agenda médica dela, aos documentos dela, ao nosso apartamento ou a qualquer decisão sobre nosso filho. Lúcia deu um passo à frente. Você não pode me afastar do meu neto. Rafael respondeu com tristeza, não com ódio. A senhora se afastou quando chamou meu filho de sangue Andrade, antes de chamá-lo de criança. Lúcia empalideceu.
Era exatamente o tipo de frase que ela dissera várias vezes em corredores, acreditando que palavras sem testemunha evaporavam. Mas agora havia testemunhas. Havia memória. Havia cartas. A reação de Lúcia foi abandonar de vez a postura de vítima. Eu mantive esta família de pé quando seu pai morreu, disse, a voz mais alta. Quebrada por orgulho, eu enfrentei sócios, bancos, parentes covardes. Eu transformei você em alguém respeitado. E agora você me julga por tentar impedir que uma mulher frágil desfizesse tudo. Rafael respondeu, com uma calma que parecia sangrar. A senhora confundiu respeito com medo. Confundiu amor com obediência. E me ensinou a fazer o mesmo. Helena percebeu a dor dele. Apesar de tudo, sentiu compaixão. Não a compaixão que a faria voltar ao chão, mas aquela que enxergava o menino por trás do homem falho. Rafael continuou. A partir de hoje, a senhora deixa a administração da mansão. Carlos e Bruna continuam empregados, se quiserem, e respondem diretamente a mim por enquanto. Tia Teresa, tio Otávio. Quem quiser cuidar da reputação da família, pode começar contando a verdade dentro dela. Otávio abriu a boca, mas desistiu. Lúcia riu. Incrédula. Você vai me expulsar? Rafael olhou para as paredes do quarto. Não. Vou devolver limites a uma casa que a senhora transformou em trono. Helena saiu do quarto levando as cartas, o robe e a pequena pulseira da maternidade. Não quis levar todas as roupas. Não precisava carregar de volta cada pedaço de humilhação para provar que sobrevivera. No corredor. Pediu alguns minutos no quarto principal. Rafael assentiu e ficou do lado de fora. Apesar de Lúcia observar a cena com desprezo ferido, Helena entrou no quarto onde fora esposa e intrusa ao mesmo tempo. A cama estava arrumada, as cortinas abertas, o perfume de Rafael ainda preso a detalhes mínimos. Ela foi até a cômoda. Abriu a gaveta, onde antes guardava bilhetes de exames, e encontrou apenas espaço vazio. Por muito tempo, acreditou que vazio significava perda. Naquele instante, entendeu que vazio também podia ser escolha. Quando saiu, Rafael esperava sem perguntar nada. Eu vou ficar no penthouse por enquanto, disse ela. Mas não porque você me colocou lá, porque eu escolho não voltar. Ele assentiu. Eu entendo. Helena respirou fundo. E você vai precisar escolher também. Não entre sua mãe e eu como se fôssemos duas mulheres disputando seu amor. Escolha que tipo de homem você será quando amar alguém. Antes de deixarem a mansão, Lúcia surgiu no alto da escada com o rosto desfeito de orgulho. Mas ainda não vencido. Helena chamou. E a voz dela ecoou pelo hall. Você acha que ganhou porque ele está com pena de você. Espere até a pena acabar. Rafael endureceu. Mas Helena tocou seu braço e respondeu sem subir o tom. Eu não ganhei nada hoje. Dona Lúcia, eu recuperei o que a senhora tentou esconder. Existe diferença. Lúcia apertou o corrimão. Você vai se arrepender de destruir uma família. Helena olhou para a barriga, depois para Rafael, depois para a mulher que confundia domínio com amor. Família não é uma casa onde uma grávida dorme no chão para outra mulher se sentir rainha. O silêncio que veio depois não precisava de aplauso. Rafael abriu a porta principal. E dessa vez, Helena saiu andando ao lado dele. Não conduzida, não resgatada, não carregada como prova de tragédia. Atrás deles, a mansão continuou de pé. Mas algo dentro dela havia caído para sempre. No carro, Rafael não tocou na mão de Helena. Apenas colocou as cartas entre os dois. Visíveis. Respeitadas. Esperando o dia em que ela decidiria se queria que ele as lesse. Nos dias que se seguiram, São Paulo continuou girando como se a queda silenciosa da Casa Andrade não tivesse importância para ninguém, além dos que haviam respirado dentro dela.
No penthouse da Faria Lima. Helena descobriu que a paz também podia assustar. A cama era confortável. A comida chegava no horário certo. O médico ligava diretamente para ela. E ninguém entrava no quarto sem bater. Ainda assim, nas primeiras noites, ela acordava antes do amanhecer com a mão procurando o chão. Como se o corpo não confiasse tão depressa em colchões limpos. Rafael dormia no quarto ao lado por escolha dela, não por rejeição dele. Quando se cruzavam no corredor, ele perguntava apenas o necessário. Você quer chá? Ou, a consulta de hoje continua de pé. Nunca dizia, eu resolvi. Nunca dizia, eu mandei. Essa contenção nova era difícil para ambos. Para ele, porque amar sempre parecera proteger com força. Para ela, porque receber cuidado sem dívida parecia quase impossível. Bruna, agora sem uniforme, ajudava apenas algumas horas por dia e repetia que não queria mais trabalhar em casa de família. Helena incentivou a jovem a procurar um curso de enfermagem que ela havia abandonado por medo de perder o emprego. Era a primeira vez que Helena percebia que sua recuperação não precisava ser solitária. Rafael leu as cartas somente quando Helena colocou o maço sobre a mesa e disse que estava pronta. Ele não tocou nelas de imediato. Sentou-se à frente dela, com a cidade acesa atrás dos vidros, e perguntou, você quer que eu leia sozinho ou com você aqui? Helena demorou a responder. Comigo. Eu passei muito tempo falando para paredes. A primeira carta era curta, escrita com letra tremida, contando como Lúcia havia pedido que ela mudasse o jeito de se vestir para não envergonhar Rafael em eventos da família. A segunda falava de uma noite em que Helena esperou o marido para jantar e ouviu da sogra que homens importantes não gostavam de esposas carentes. A terceira, escrita depois da consulta cancelada, tinha manchas de lágrimas e terminava com uma frase que fez Rafael cobrir o rosto. Eu não sei se estou protegendo nosso bebê ou ensinando ele que amor é ficar quieto. Ele não pediu perdão a cada página, porque percebeu que repetir desculpas poderia virar outro ruído. Quando terminou, disse apenas, eu li, eu acredito, e vou passar o resto da minha vida provando que ouvi. Helena não respondeu com promessa romântica. Apenas recolheu as cartas e disse, então comece, não tentando consertar tudo em um dia. A reunião familiar aconteceu uma semana depois. Não na mansão, mas em uma sala neutra do escritório jurídico que cuidava dos assuntos patrimoniais da família Andrade. Rafael escolheu aquele lugar para retirar de Lúcia a vantagem emocional da escadaria, dos retratos e dos corredores onde sua voz sempre pareceu lei. Helena aceitou comparecer, acompanhada de sua médica apenas no início para confirmar que ela estava bem e que qualquer conversa deveria ser breve. Lúcia chegou vestida de branco, como quem insiste em parecer vítima até diante de documentos. Teresa veio com expressão tensa. Otávio com uma pasta cheia de cautelas. E dois conselheiros antigos da família sentaram-se em silêncio. Rafael começou sem teatralidade. Não convoquei vocês para expor minha mãe como espetáculo. Convoquei porque uma estrutura que permitiu abuso precisa ser desfeita. Lúcia fechou os olhos. Ofendida. Abuso? Que palavra bonita para uma nora dramática. Helena sentiu o velho frio subir pelo peito. Mas dessa vez não olhou para Rafael em busca de defesa imediata. Ela se inclinou um pouco e respondeu, a senhora pode chamar como quiser. Eu chamo de nunca mais. O advogado apresentou medidas simples, mas firme. Lúcia deixaria de administrar a mansão dos Jardins e as residências ligadas diretamente a Rafael. O acesso dela ao penthouse seria bloqueado. Qualquer contato com Helena dependeria de consentimento prévio. E decisões médicas ou relativas ao bebê seriam exclusivamente dos pais. Não havia escândalo público.
Não havia humilhação em jornais. Não havia espetáculo de vingança. Havia limites. Isso pareceu ferir Lúcia mais do que uma denúncia espalhafatosa. Porque limites eram exatamente o idioma que ela nunca aceitara aprender. Você vai me transformar em visita marcada na vida do meu neto? Perguntou. A voz falhando entre raiva e medo, Rafael respirou fundo. Não. A senhora transformou a si mesma em alguém que precisa reconquistar confiança. Lúcia olhou para Helena com ódio contido. E você está satisfeita? Helena tocou a barriga, sentindo o bebê se mover como uma resposta pequena e viva. Eu estaria satisfeita se nada disso tivesse acontecido. Como aconteceu? Estou apenas escolhendo não deixar acontecer de novo. Pela primeira vez. Teresa não defendeu Lúcia. Baixou os olhos e sussurrou. Nós deveríamos ter perguntado antes. A frase não apagou nada, mas abriu uma fresta. Depois da reunião, Lúcia pediu para falar a sós com Rafael. Helena esperou no corredor, perto da janela, sem exigir ouvir tudo. Foi uma escolha difícil, mas importante. Rafael entrou na sala menor com a mãe e encontrou uma mulher menos majestosa do que lembrava. Lúcia estava sentada, as mãos cruzadas no colo, olhando para os próprios anéis. Você acha que eu sou um monstro? Disse ela. Rafael ficou de pé. Eu acho que a senhora fez coisas monstruosas. Ela riu sem humor. Eu tive medo. Quando seu pai morreu, todo mundo queria um pedaço de nós. E eu aprendi que, se eu não controlasse tudo, perderia tudo. Rafael sentiu pena, mas não deixou que a pena virasse absolvição. A senhora perdeu exatamente porque tentou controlar tudo. Lúcia ergueu os olhos, úmidos, e por um instante pareceu apenas mãe. Eu perdi você, Rafael, demorou. Perdeu o filho que obedecia para não vê-la sofrer. Talvez ainda possa conhecer o homem que eu me tornei. Se um dia aceitar que amor não é posse, Lúcia chorou sem elegância dessa vez. Rafael não a abraçou, não por crueldade, mas porque finalmente entendeu que consolo sem mudança era uma porta de volta ao mesmo ciclo. Helena ouviu apenas o som abafado da porta se fechando quando Rafael saiu. Ele parecia mais velho, mas também mais inteiro. Vamos para casa? Perguntou ele. E a palavra casa pairou entre os dois como uma pergunta perigosa. Helena olhou para ele com suavidade. Qual casa Rafael entendeu antes que ela explicasse? O penthouse era seguro, mas ainda era dele. A mansão era impossível. O apartamento antigo de Helena, pequeno e alugado antes do casamento, já havia sido devolvido. Eles passaram os dias seguintes visitando lugares sem pressa. Rafael sugeriu coberturas luxuosas, mas Helena percebeu que ele fazia isso por hábito, não por arrogância. Ela preferiu um apartamento amplo em uma rua arborizada de Higienópolis, com janelas grandes, quarto para o bebê e uma cozinha onde a mesa não separava ninguém por hierarquia. Não tinha o brilho agressivo da Faria Lima, nem a imponência dos jardins. Tinha luz. Quando Helena entrou pela primeira vez no quarto que seria do filho, ainda Vazio, sorriu de verdade. Rafael viu aquele sorriso e não disse que compraria tudo, que mandaria decorar, que resolveria em 48 horas. Disse apenas, como você imagina. Este quarto, Helena olhou para as paredes claras, com espaço para ele brincar, e sem trancas. A mudança aconteceu aos poucos, como tudo que precisava durar. Helena escolheu o berço. Rafael montou uma parte errada e teve de rir de si mesmo quando Bruna, agora matriculada no curso, apareceu para ajudar e disse que CEOs também precisavam ler manual. A cena teria sido impensável meses antes. Rafael de joelhos no chão, segurando parafusos pequenos. Helena sentada na poltrona orientando. Bruna rindo na porta. E nenhum medo escondido no corredor. Em uma tarde de sábado, Helena encontrou a manta fina
que Bruna havia levado da mansão por impulso. Era a mesma manta do quarto do bebê inacabado, dobrada no fundo de uma sacola. Rafael ficou imóvel ao vê-la, como se o tecido fosse uma sentença. Eu posso jogar fora, disse ele. Helena segurou a manta por alguns segundos. O tecido ainda parecia áspero demais para pertencer ao novo quarto. Não, respondeu. Vou guardar. Rafael franziu a testa. Preocupado, ela explicou. Não como lembrança dela, como lembrança de mim, da mulher que saiu daquele chão. Ele assentiu, emocionado. Naquela noite, Helena colocou a manta em uma caixa fechada, no alto do armário, não escondida por vergonha, mas guardada como prova de travessia. O bebê nasceu em uma manhã clara, sem dramaticidade absurda, sem correria de novela, apenas com medo, dor, mãos dadas e uma alegria que parecia grande demais para caber no quarto da maternidade. Rafael ficou ao lado de Helena o tempo todo, perguntando antes de tocar, respirando quando ela mandava respirar, calando quando ela precisava de silêncio. Quando o choro do menino encheu o ambiente, Helena chorou também. Mas dessa vez não por humilhação. Rafael olhou para o filho e depois para a esposa com uma reverência quieta. Ele é lindo, disse, a voz quebrada. Helena, exausta, sorriu. Ele é nosso, não de um sobrenome. Rafael beijou a testa dela com cuidado. Nosso. Lúcia soube do nascimento por uma mensagem breve enviada por Rafael horas depois. Com uma foto pequena do bebê enrolado em uma manta azul, ela respondeu apenas que ele tenha saúde. Não pediu visita. Não exigiu lugar. Talvez fosse estratégia. Talvez fosse o primeiro sinal de aprendizado. Helena não tentou adivinhar. Pela primeira vez, a ausência de Lúcia não parecia ameaça. Parecia descanso. Algumas semanas depois, Rafael encontrou Helena na varanda do apartamento novo, segurando o filho contra o peito enquanto a cidade diminuía de ritmo ao entardecer. Ele se aproximou com 2 xícaras de chá e ficou ao lado dela, sem quebrar o silêncio depressa. Minha mãe começou terapia, disse. Enfim, Helena não demonstrou surpresa nem esperança exagerada. Que bom para ela. Rafael assentiu. Ela perguntou quando poderá conhecer o neto. Helena olhou para o bebê, depois para o céu tingido de laranja. A resposta não veio de rancor, mas de cuidado. Quando eu não sentir que preciso me preparar para uma guerra antes de ver Paula. Rafael aceitou. Então ainda não. Ela o encarou. E havia ali uma ternura madura, diferente do amor assustado de antes. Obrigada por não discutir. Ele sorriu de leve. Estou aprendendo. Helena apoiou a cabeça no ombro dele por alguns segundos. Não era perdão completo. Não era conto de fadas sem cicatrizes. Era uma escolha renovada em pequenos gestos. Rafael entendeu que proteger a família agora significava preservar aquele espaço de paz, mesmo quando o passado batesse à porta pedindo pressa. Meses mais tarde, em uma visita breve e cuidadosamente combinada, Lúcia conheceu o neto na sala do apartamento de Higienópolis. Não houve abraços longos, nem reconciliação instantânea, nem lágrimas capazes de apagar tudo. Helena estava sentada perto, Rafael ao lado, e Lúcia segurou o bebê por poucos minutos, sob a condição simples de respeitar cada limite. A mulher que um dia governara a mansão dos jardins parecia menor ali, sem escadaria, sem empregados, sem retratos antigos sustentando sua autoridade. Antes de ir embora, ela olhou para Helena e disse, com dificuldade, eu não sei pedir perdão direito. Helena respondeu com calma, então comece, não pedindo nada em troca. Lúcia assentiu, ferida e ensinada. Quando a porta se fechou, Rafael perguntou se Helena estava bem. Ela respirou fundo.
Olhou para o filho dormindo e depois para a pequena mesa da cozinha, onde 3 lugares estavam postos para o jantar. Estou, disse, porque agora esta casa não exige que ninguém durma no chão para provar amor. Rafael segurou sua mão, e dessa vez ela não se afastou. Do lado de fora, São Paulo seguia enorme e imperfeita. Dentro, uma família aprendia que amor sem respeito era apenas outra forma de prisão, e que a verdadeira vitória de Helena não foi derrubar Lúcia, mas levantar-se, escolher sua própria casa e ensinar ao filho que silêncio nunca mais seria o preço da paz.